Estou feliz aí por estarmos juntos, né? Quero saudar a você que nos assiste pelo vídeo, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida e que neste sábado, o qual aqui é frio, aí espero que não seja tanto quanto aqui, mas que você possa ter o calor do Espírito de Deus no teu coração e que também ele seja o teu guia neste momento de estudo da palavra que nós teremos em breve. Nós vamos agora dar sequência à nossa reunião e vamos agradecer a Deus de uma outra forma. Nós já estivemos agradecendo na forma de testemunhos. Eu queria convidá-los a abrirem as Bíblias do livro de Lucas, Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Até a propósito, tá? Antes de lermos, queria dizer a vocês o seguinte. Hoje nós vamos ter uma mensagem diferente da que tivemos até então. Nunca estive eu passando uma mensagem como essa. Acredito que Deus tem um propósito com a mensagem de hoje. Portanto, principalmente você que nos assiste no vídeo, não desligue, ok? Continue conectado, porque eu tenho certeza, Deus quer abrir os teus olhos. Nós vamos falar de coisas que estão acontecendo agora, tá? Nós vamos desmascarar o diabo. Você vai ver por onde o inimigo anda se escondendo, e nós vamos tirar a cortina. E aí, tendo os olhos abertos, tenho certeza, você saberá que direção tomar na tua vida. Voltando aqui, vamos abrir em Lucas, capítulo 21, verso 1. Aqui diz que, erguendo os olhos, estou lendo hoje numa Bíblia católica, edição pastoral, mas quem tem a protestante ou a Bíblia evangélica vai ver que é a mesma coisa. Erguendo os olhos, Jesus viu pessoas ricas que depositavam ofertas no tesouro do templo. Viu também uma viúva pobre que depositou 2 pequenas moedas. Então disse: eu garanto a vocês, essa viúva pobre depositou mais do que todos, porque todos os outros depositaram do que estava sobrando para eles. Mas a viúva, na sua pobreza, depositou tudo o que possuía para viver. Na época de Jesus, os sacerdotes já faziam distinção entre os pobres e os ricos, e favoreciam os ricos. Assim como também, desde muitos séculos, a igreja mais popular favorece os ricos com lugares privilegiados, com distinção ao fazer ou ministrar os sacramentos para aqueles que têm posses, aqueles que são ricos. Por uma razão óbvia, esperam que os ricos honrem a igreja com ricos donativos, a fim de que os tesouros, os cofres da igreja, fiquem repletos de dinheiro. E assim, os sacerdotes tenham não só para as suas necessidades básicas, como também de sobra, para se darem a alguns luxos. Jesus não apoiava esse tipo de prática. Ele olhou as pessoas depositando no templo e a avaliação dele foi inversa. Jesus não era contra os ricos. Jesus não odiava os ricos. Mas Jesus fazia uma justa avaliação do coração de cada um. Foi por isso que ele disse que aquela viúva, embora pobre, havia dado mais do que todos os outros. Obviamente, se um rico tivesse vindo ali e tivesse dado com o mesmo coração agradecido e com a mesma entrega que a viúva, Jesus também teria louvado a oferta do rico. Só que, naquele momento, de todos os que devolveram, a que demonstrou estar ela mesma junto com aquela oferta foi a mulher pobre. Sabe, irmãos, e esta oferta fala até nós, porque Deus espera que o mesmo Espírito esteja em nossos corações. Quando nós estamos entregando no tesouro do Senhor, vamos entregar o nosso coração ali com Deus. Vamos colocar com alegria aquilo que é o reconhecimento do que Deus tem feito nas nossas vidas. Isso aqui não é para eu aparecer para fulaninho A, B ou C, ou para mostrar para a igreja que eu tenho muito a contribuir e que a igreja tem que ouvir a minha voz. Nada disso.
Isso é porque eu estou agradecido pelo que Deus tem feito na minha vida. E irmãos, que assim seja. Nós vamos ter um momento de entrega dos dízimos e ofertas, e aqueles que estão preparados para isso vão ter oportunidade de trazer. Eu aproveito para falar para você que nos assiste no vídeo, que nós temos disponíveis vários materiais sem custo, que já foram pagos com dízimos e ofertas, a fim de que você possa fazer o evangelismo, ou mesmo ter uma mensagem mais, uma mensagem bíblica, ok? Eu tenho aqui esse folheto, essa semana eu estive levando para um senhor que perdeu a esposa faz 3 meses. Ele é um ex-policial e ele tinha muitas dúvidas quanto a se ela vai estar no céu, porque ela sofreu de depressão, né? Senhor Gilmar, se você estiver me assistindo, que Deus abençoe a tua vida, Gilmar, que você possa estar confortado no Senhor. Espero te visitar outras vezes. Aqui está o folheto. Ele vai enxugar as tuas lágrimas. Também, para aqueles que conhecem alguém que perdeu tudo ou quase tudo, uma outra mensagem bíblica: como recomeçar. Mensagem importante, ela te dá 7 passos para você levantar. Acredito que Deus vai falar ao seu coração. E também tem outro material aqui, atenção você que mora na faixa litorânea brasileira ou também em outro lugar do mundo, próximo ao litoral. Esse material chama-se As Trombetas do Apocalipse e ele fala de coisas que vão acontecer nas regiões litorâneas. Portanto, se você mora em um desses lugares e quer fazer uma obra para Deus, peça este jornal aqui, ok? Ele não tem custo, ele vai até o teu endereço e daí você vai entregar para o vizinho, vai entregar para os colegas, para os amigos, ou de casa em casa. Você é quem sabe, ok? Você vai fazer o teu trabalho para Jesus. O nosso e-mail de contato é contato@advertenciafinal.com.br. Solicite para nós, o material é todo gratuito, repito, e a única coisa que nós pedimos é um auxílio no frete, no envio, por razões óbvias. Nós somos um ministério pequeno, não temos um caixa muito abastado, ok? Se você entende que deve depositar dízimos e ofertas aqui, que aqui é feita a verdadeira obra do Senhor, entre em contato conosco. O e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Nós vamos te explicar como é que você pode ser um ofertante ou dizimista. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar a Deus o hino 18 do CD. Enquanto estivermos cantando, quem está preparado pode fazer a sua devolução. Amor que jamais ficou merecer. Vinde a mim se estás cansado, eu te aliviarei.
com tanto amor me atraía, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei, meu melhor momento foi quando com Ele. Vamos nos colocar de joelhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pelas bênçãos materiais que o Senhor tem conferido ao teu povo. Amém. Aqui estão, Senhor, dízimos e ofertas, fruto do agradecimento pelo que o Senhor tem dado, do reconhecimento de que és o dono dos céus e da terra, e és o dono do ouro e da prata. Ó Deus, ser servido de abençoar essas humildes contribuições, que elas possam ser multiplicadas, Senhor, mediante sábia administração e aproveitamento de oportunidades, a fim de que elas possam render para que a mensagem seja pregada a todas as partes da terra, com pouco que muito seja feito. Ó Deus, toca o coração de pessoas, quer para facilitar, quer para abrir portas, a fim de que com pouco recurso possamos fazer com que a tua palavra seja ouvida, lida e aprendida. Ó Deus, abençoa cada ofertante e cada dizimista. Prospera, Senhor, a cada um segundo a tua sabedoria. Porque o Senhor sabe quem deve ter muito ou pouco. Mas garantiste que a ninguém haverá falta. Ó Deus, queremos te pedir também em favor daqueles que não puderam dizimar ou ofertar por qualquer razão. Venha abençoá-los também, ó Deus, guiá-los no caminho da vida. Agora que vamos iniciar esta segunda hora, quero esconder-me na rocha, que é Cristo Jesus, e pedir que Ele tenha liberdade de falar ao teu povo na terra. Não só os que aqui se encontram, mas também a toda a nação, tribo, língua e povo. A todos aqueles corações sinceros distribuídos neste planeta, que terão acesso a esta mensagem e serão os propagadores do que hão de ouvir. Pedimos a Deus estas bênçãos e também firmeza, Senhor, para que, depois de ouvir a mensagem, possamos agir de acordo com a tua vontade. Em nome de Cristo Jesus te rogamos. Amém. Irmãos, diferentemente do que temos feito nas outras semanas, hoje eu não vou usar a Bíblia de estudo, ou melhor, a Bíblia tradução João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Eu estarei usando a Bíblia Católica, Bíblia Sagrada, edição pastoral, as edições paulinas, a qual tem o imprimato. O imprimato quer dizer o pódio do Papa para imprimir. E também significa está autorizado. O que está aqui, nós autorizamos. Esse imprimato data de 21 de dezembro de 1989, ou seja, é da época de João Paulo II. Okay? Eu vou estar lendo nesta Bíblia não porque ela seja diferente da João Ferreira de Almeida em qualquer particular, não é para favorecer uma teoria nossa, mas como nós vamos tratar de coisas que existem aqui no Catecismo da Igreja Católica, edição típica vaticana. Esse também foi aprovado por João Paulo II, inclusive, aqui tem uma dedicatória, um escrito dele. Nós vamos então ser coerentes. Catecismo da Igreja Católica, Bíblia da Igreja Católica. Portanto, você que é católico, ok? Sinta-se à vontade para retirar a tua Bíblia, que está lá na sala aberta no Salmo 91, ou talvez aberta no Salmo 23, e traga ela para o teu colo,
para você acompanhar o estudo, ok? Hoje nós vamos falar do dogma da infalibilidade papal. E também vamos falar do magistério e da teologia. São três coisas que estão intimamente interligadas, ok? Essa é a razão pela qual eu trouxe aqui estas fontes de informação. Como vocês já viram, só vou trabalhar com fontes autorizadas, ok? Não porque eu entendo que Deus precise da autorização de qualquer homem, tá? Mas é para benefício de todos. De você católico que nos assiste e também de você evangélico, para que vocês tenham informações precisas. Eu não vou falar do que eu ouvi dizer, mas eu vou falar do que está registrado, ok? De fatos e de documentos. Eu tenho aqui o catecismo, eu vou abrir no parágrafo 890 e 891. O catecismo, embora ele seja paginado, tenha número de páginas, ele, por alguma razão, ele foi dividido em parágrafos, e cada parágrafo tem o seu número. Então, quando eles fazem referência a algum assunto, você olha direto para o número e já vai no parágrafo certo, não tem que procurar dentro da página. Nesse sentido, facilita para quem quer pesquisar, né? A página desta edição típica vaticana, é a página 255, ok? Eu vou ler o texto. A missão do magistério, quando ele fala magistério, ele se refere ao colégio de cardeais, de doutores e aqueles que são conhecidos como catedráticos, ou seja, considerados capazes de dar o ensino das doutrinas da Igreja. A missão do magistério está ligada ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus em Cristo com seu povo. Deve protegê-lo dos desvios e dos afrouxamentos e garantir-lhe a possibilidade objetiva de professar sem erro a fé autêntica. O ofício pastoral do magistério está, assim, ordenado ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. Para executar este serviço, Cristo, agora vem o que queremos, Cristo dotou os pastores do carisma de infalibilidade em matéria de fé e de costumes. Carisma, no dicionário, significa força ou dom. Ou seja, literalmente o texto diz que Cristo dotou os pastores da força ou do dom de serem infalíveis em matéria de fé e de costumes. O exercício deste carisma, dom ou força, pode assumir várias modalidades. Goza desta infalibilidade o pontífice romano, Papa, chefe do colégio dos bispos, por força do seu cargo. E quando? Mais à frente diz, quando ele proclama, por um ato definitivo, um ponto de doutrina que concerne à fé ou aos costumes. A infalibilidade prometida à Igreja reside também no corpo episcopal, quando este exerce seu magistério, em união com o sucessor de Pedro, sobretudo em um concílio ecumênico. Então, este é o dogma da infalibilidade papal. Diz aqui que o Papa, quando fala em matéria de fé ou costumes, por meio de um ato definitivo, o qual é dito também em latim ex cathedra, é infalível, não erra. E também a Igreja, o seu colegiado de doutores, também não erra quando ela age em harmonia com o Papa, principalmente num concílio ecumênico. Isso tem muito a ver, tá, com o que nós temos presenciado hoje, porque o ecumenismo ele está voltando à ordem do dia, ele está voltando a ganhar preeminência. Bom, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão do ecumenismo, mas eu quero me ater a isso, ou seja,
O dogma da infalibilidade papal, em primeiro lugar, ele diz, é o Papa quem sabe. Se ele disser, é o que é certo. E você deve crer. É assim. Porque o Catecismo da Igreja Católica prevê que aquele que faz parte do povo leigo seja um fiel. O que é um fiel? Ora, a própria palavra já diz. Né? É aquele que obedece, que segue, certo? Que promete, jura fidelidade ao seu Senhor. É isso. Né? Ok. Agora, o que a Bíblia tem a falar sobre isso? Antes de ver o que a Bíblia tem a falar, eu queria colocar um detalhe aqui para incluir outras igrejas no contexto. Embora eu esteja lendo o Catecismo da Igreja Católica, o que nós lemos aqui é a base de quase todas, se não todas, igrejas organizadas que possuam os seus próprios seminários teológicos. Por quê? Porque em cada igreja organizada, considera-se como membro aquele que concorda com as doutrinas ensinadas naquela igreja, certo? Alguém que não concorda com o ensino da igreja X, ele permanece como membro? Não. Ele é desligado por quê? Por negação da fé. Tá? Ok. Então, você chega na igreja X, na igreja A, na B, na Z, pode ser qualquer igreja. Na Batista, na Assembleia de Deus, na Adventista, na Presbiteriana, na Mórmon, na Testemunha de Jeová, e assim vai. Na Cristã do Brasil, qualquer igreja. Deus é amor, enfim. Você entra na igreja e você está em comunhão com a igreja quando você concorda com o que a igreja ensina. E o que a igreja ensina é definido pelos doutores da igreja. Existem sempre pessoas dentro da organização que são consideradas como depositários do conhecimento. E, em geral, são aqueles que ensinam ou lecionam nos colégios de teologia. Então, o caminho dentro de uma denominação é: você quer ser um pastor? Vai para o seminário, vai para o curso de teologia. E aí você vai aprender. E depois que você aprender, você está apto para ser um ensinador dentro daquela igreja. Ou seja, de alguma forma, as organizações eclesiásticas hoje repetem o dogma da infalibilidade. A única diferença é que muitas delas não possuem um papa. Mas elas também dizem assim: olha, a verdade é o que nós pregamos. Que igreja diz que não tem a verdade? Tem alguma? Todas dizem que tem a verdade, não é? Chega alguém batendo na tua casa, né? Não importa de que religião seja. Você pergunta: a tua igreja tem a verdade? Claro, minha igreja prega a verdade. Ah, ok, amém. Qual é a verdade? Bom, a verdade é essa. Onde você aprendeu? Sabe, se você for até o fundo nessa pesquisa, você vai ver que a fonte é o seminário teológico. São os doutores que estão lá dentro. É o magistério. O magistério nada mais é do que o colegiado de doutores que são os depositários da doutrina. Então, o dogma da infalibilidade papal ele é uma realidade não só na Igreja Católica, mas também nas igrejas evangélicas. E o que é que a Bíblia tem a dizer sobre tudo isso? É aí que nós queremos chegar. Okay? Eu queria convidar vocês para abrirem no livro de Jó, capítulo 4, verso 18. Vamos ver o que é que Deus fala sobre isso. Jó, capítulo 4, verso 18. Você que tem a Bíblia católica, é depois do livro de 2 Macabeus. E você que tem a Bíblia evangélica, é depois do livro de Esther. Ok? A diferença da Bíblia católica para a Bíblia evangélica é que a Bíblia católica ela tem 7 livros a mais no Antigo Testamento. Esses são os livros chamados apócrifos ou deuterocanônicos. Nós não vamos falar sobre isso agora, ok? Jó, capítulo 4, versos 17 ou 18. Diz a Bíblia, vou ler na Bíblia católica: pode o homem ter razão
diante de Deus? Ou pode um mortal ser puro diante do seu Criador? Ele desconfia até de seus servos, e mesmo em seus anjos descobre defeitos. Ora, então para Deus, agora vamos colocar o ponto de vista divino, certo? Ponto de vista divino. O homem é infalível? Não. O homem pode ter razão diante de Deus? Não, não pode. Deus desconfia dos seus servos. Talvez você, que seja católico, né, você esteja dizendo, mas o pastor já vai desconsiderar tudo que a igreja falou, usou o catecismo só no que lhe convém. Não. O próprio catecismo reconhece a Escritura como uma fonte da revelação divina. Não sei se você sabia disso. Embora pouco se leia, né, da Bíblia, pouco se fale da Bíblia e tal, mas ele diz que a Escritura é uma fonte, sim, de revelação divina. Tá? Vou pegar aqui que eu até marquei. Aqui, ó. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto redigida sob a moção do Espírito Santo. Catecismo, parágrafo 81, página 35 desta edição. Ok? Então, todos nós estamos numa base comum. Esta é a palavra de Deus. Então, ela é quem vai definir o que é certo e o que é errado. Certo? Ela disse que o homem não pode ter razão diante de Deus. O que mais que a Bíblia tem a dizer sobre esse aspecto? Bom, a Bíblia nos traz um exemplo, no Novo Testamento, de pessoas que estavam ensinando ao povo, eram parte do colegiado da igreja, do magistério da igreja, e Jesus disse que eles não estavam certos, pelo contrário, eles trabalhavam em erro. Vamos para o livro de Marcos, capítulo 12, Bíblia católica, você vai ler comigo, e você, se quiser, acompanha na Bíblia evangélica. Marcos capítulo 12, a partir do verso 18. Os saduceus, que eram uma casta dentro dos sacerdotes, ou dentro dos líderes da igreja, os saduceus afirmam que não existe ressurreição. Alguns deles foram até Jesus e lhe propuseram, aí diz o caso que eles propuseram. Aí Jesus, no verso 24, respondeu o seguinte para os saduceus: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras. E aí no verso 27, na última frase, ele repete: vocês estão muito enganados. Então, não é só que eles estavam enganados, ele falou, vocês estão muito enganados. Ele repetiu e deu ênfase. Então, isso quer dizer que o magistério da igreja pode se enganar? Jesus falou que sim. Vocês estão enganados. Vocês estão muito enganados. Não é só enganados. Então, o diabo pode enganar um colegiado de doutores de uma igreja? Pode. Está aqui um exemplo. Ele enganou. E Jesus falou: olha, vocês estão enganados. Eu quero trazer aqui um outro ensino bíblico sobre o mesmo assunto. Ele está em Marcos, capítulo 7, versos 7 até 9. Olha o que Jesus falou para os fariseus. Tá? No verso 5, é dito que os fariseus e os doutores da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos? Você segue a tradição dos antigos? Ali estavam os doutores perguntando: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos? Sabe o que Jesus falou para eles? Olha no verso 7. Não adianta nada eles me prestarem culto, porque ensinam preceitos humanos. Vocês abandonam o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens.
Vocês abandonam o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E aí no próximo verso ele diz assim, e Jesus acrescentou, vocês são bastante espertos para deixar de lado o mandamento de Deus a fim de guardar as tradições de vocês. Interessante, Jesus foi na jugular, né, que a gente poderia dizer. Olha lá, vocês são bastante espertos para deixar de lado o mandamento de Deus a fim de guardar as tradições de vocês. Ok, a gente já viu que o homem não é infalível e que Jesus falou, olha, vocês doutores, vocês são espertos, tá? Vocês põem as tradições de vocês, só que vocês colocam de um jeito tal que o povo mal percebe que vocês estão deixando de lado os mandamentos de Deus para que eles obedeçam o que vocês estão querendo. Existem evidências de que isso acontece ainda hoje? Ora, eu quero ler para vocês algumas coisas e aí a gente vai avaliar, tá bom? Vamos ver se está sendo feito isso, deixar de lado o mandamento de Deus para guardar as tradições do homem. Vamos abrir aqui ainda na Bíblia Católica, em Êxodo capítulo 20, versículo 8. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Aqui nós temos o texto que apresenta os 10 mandamentos de Deus. E nós vamos ler, a partir do verso 8, o 4º mandamento. Quarto mandamento da lei de Deus, versículo 8. Lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. Trabalhe durante 6 dias e faça todas as suas tarefas. O 7º dia, porém, é o sábado de Javé, seu Deus. Não faça nenhum trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu animal, nem o imigrante que vive em suas cidades. Porque em 6 dias fez Javé o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. E no 7º dia ele descansou. Por isso, Javé abençoou o dia de sábado e o santificou. Ok. Então, a Bíblia fala aqui, certo? Eu estou lendo a Bíblia Católica, repito, aquela que tem o imprimato da igreja, e ela diz que Deus quer que nós guardemos o sábado. Ok. Agora, embaixo da Bíblia, aqui ó, nas notinhas de rodapé, tem o que os homens, os doutos da igreja, escreveram sobre o 4º mandamento. Vamos ler? Diz assim, 4º mandamento, verso 12. Opa, mas espera aí. O 4º mandamento acabou no 11. O verso 12 fala do 5º mandamento. Honre seu pai e sua mãe, etc, etc. Será que eles se enganaram? O 4º mandamento está nos versos 8 até 11. Mas ele, comentando o 4º mandamento, diz assim, mostra que a honra é devida em primeiro lugar aos pais e não aos poderes do Estado ou de qualquer outra autoridade. Olha só, irmãos. Jeitosamente, os que escreveram esta Bíblia aqui, estes comentários, ignoram o 4º mandamento. Simplesmente ignoram. Certo? O 4º mandamento é o que eu li. Talvez você pense, não, mas não foi o que eu aprendi. Então eu vou ler alguma coisa aqui, tá? Olha lá. 1º mandamento, verso 3. Não tenha outros deuses diante de mim. 2º mandamento, verso 4. Não faça para você ídolos, nem nenhuma representação do que existe no céu e na terra, etc. 3º mandamento, verso 7. Não pronuncie em vão o nome de Javé, seu Deus. Vamos ver o comentário dos 3 primeiros mandamentos? 1º mandamento, comentário. Proibição de servir a outros deuses. Correto, igual que a gente leu. Né? 1º mandamento, não tenha outros deuses diante de mim. 2º mandamento, não faça para você ídolos. O comentário diz, proibição de usar o nome do Deus libertador
para acobertar injustiça e opressão. Opa, isso aqui não está, né? Não vi. Não foi o que a gente leu. Terceiro mandamento, verso 7. Não pronuncie em vão o nome de Javé seu Deus. Opa, é o terceiro. Eles comentaram como se fosse o segundo. Tem uma coisa errada aqui. Aí no terceiro, não pronuncie em vão o nome de Javé seu Deus. Terceiro mandamento, comentário. Proibição de explorar o trabalho do irmão, tornando-o escravo. Irmão, desculpa, eu não sei se você é católico, se é evangélico, se é ateu. Eu não sei o que você é. Mas espera aí, eu acho que você tem assim, raciocínio, certo? Você tem raciocínio cognitivo, capacidade de compreensão e interpretação do texto, certo? Ora, o comentário não diz respeito ao que está escrito na Escritura. Não diz respeito. Está havendo um desvio. Ora, Jesus falou, vocês são espertos para se desviarem dos mandamentos de Deus e ensinar a tradição de vocês. E não é justamente o que nós estamos vendo aqui? Está comprovado. Bom, talvez você diga assim, mas eu quero ver no catecismo, porque essa aqui é uma Bíblia. Mas não é do magistério principal da igreja. Tá certo, então vamos ver o que é que diz o magistério principal da igreja, catecismo. Ok? Eu até marquei aqui, tá? Para não gastar muito tempo procurando. Vamos lá. Catecismo. Tem duas coisas aqui. Primeiro, página 35. Parágrafos 81 e 82 do Catecismo. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto redigida sob a moção do Espírito Santo. Ok, correto. Quanto à Sagrada Tradição, é o que a gente leu na Bíblia, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Daí resulta que a igreja, a qual estão sendo confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, a igreja não deriva a sua certeza a respeito de tudo que foi revelado somente da Escritura Sagrada. A fonte de inspiração da igreja não é só a Bíblia, não é só a Escritura. Está escrito aqui. O próximo linha. Por isso, ambas, a Escritura e a tradição, o que o doutor ensina, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentido de piedade e reverência. Olha só, ele está mandando você reverenciar não só o que Deus escreveu na sua palavra aqui, mas o que ele, o comentarista, escreveu também. Ora, em que o comentarista é melhor do que você? Será que Deus fez com que ele fosse mais inteligente do que você? E eles querem que você obedeça o que eles ensinam. Olha aqui, olha o verso 36. Página 36 do Catecismo, ok? Parágrafo 88. O magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Isto é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com estas têm uma conexão necessária. Então está falando aqui que os doutores da igreja, eles têm a autoridade de definir dogma, ou seja, aquilo que você crê. E diz que quando ele faz isso, ele obriga o povo a uma adesão irrevogável. Em outras palavras, ele obriga o povo a crer, e o povo não pode crer em nada diferente. Irmãos, isso aí é amarrar você. Você concorda? Você briga por liberdade. Você briga por democracia. Você sai nas ruas para pedir o teu direito como cidadão. E aí na igreja você não tem nenhum direito. Isso quer dizer, o doutor fala e você tem que... Amém. É assim? Você às vezes olha na televisão um muçulmano, né? Fazendo assim, e aí você
fica pensando, nossa, coitado, né? Não sei nem se ele pensa no que ele está fazendo. E será que nós estamos pensando no que nós estamos fazendo? Tá? Aqui diz que o magistério, ele propõe verdades contidas na revelação divina ou que tem uma conexão necessária com ela. Bom, nós acabamos de ver aqui na Bíblia Católica, o 4º mandamento, falando que Deus quer que nós guardemos o sábado, certo? Sábado, dia de repouso. Agora, olha só, tá? O que é que o magistério da igreja propõe como dia de repouso? Quero abrir. Página 568 do Catecismo. Eu deixei marcadinho aqui. 568 do Catecismo. Parágrafo 2174. Olha o que diz aqui. Reunimos-nos todos no dia do sol, porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus, mas também o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo. E, nesse mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. O domingo se distingue expressamente do sábado, ao qual sucede cronologicamente a cada semana. Claro, né? Sucede cronologicamente quer dizer que depois do sábado vem o domingo. E cuja prescrição ritual substitui para os cristãos. Aí mais à frente diz assim: aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor. Aí mais à frente diz assim: o domingo, parágrafo 2177, página 569. O domingo, dia em que, por tradição apostólica, se celebra o mistério pascal, deve ser guardado em toda a igreja como dia de festa e preceito, como dia de festa de preceito por excelência. Página 570, parágrafo 2180. O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Mandamento da igreja, hein? Note bem. Aos domingos e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Você é obrigado, você não tem escolha. É esse tipo de religião que você quer para a sua vida? Ser obrigado. Religião de cabresto? Você reclama do voto de cabresto, não era assim? Voto de cabresto que existia lá no início, né, no período aqui, no período de Império Brasileiro. A pessoa ia lá, mas já era obrigada a votar no fulano de tal. Então, você ser obrigado em termos de fé. E você vê que 68% da população se diz católico. Inclusive, muita gente escreve, né, põe o adesivinho lá no carro: sou feliz por ser católico. Agora que você está começando a entender o que é ser católico, você realmente é feliz por ser católico? Você é feliz por ser obrigado a crer no que te impõe? Quem é feliz de receber imposição? Nunca vi. A pessoa é feliz quando ela tem liberdade de escolha, não é assim? Quando você é amado independente das suas diferenças, porque existem pontos na Bíblia que nem todos vão ver da mesma maneira, certo? Mas a igreja determina aqui, segundo os seus doutores, que não deve haver tolerância. Você é obrigado e ponto. Página 571, parágrafo 2185. 2185. Durante o domingo e outros dias de festa de preceito, os fiéis se absterão de se entregar aos trabalhos ou atividades que impedem o culto devido a Deus, a alegria própria do dia do Senhor, a prática das obras de misericórdia e o descanso conveniente do espírito e do corpo. Ora,
A Bíblia falou, a Escritura Sagrada disse sábado, certo? Porém, eles falaram aqui, domingo, o dia em que por tradição se celebra. Então a tradição não foi nem colocada em pé de igualdade com a Escritura, como aqui o catecismo pretende dizer. Ela foi colocada acima da Escritura, porque inclusive na próxima página é dito aqui que a igreja diz como mandamento que o dia do Senhor é o domingo. E da onde veio essa história? Olha, está claro até aqui, eles disseram. Página 2174, olha que os doutores, o magistério da igreja falou: reunimos-nos todos no dia do sol. Dia do sol? Dia do sol? Que negócio é isso? Aí diz que isso aqui foi o São Justino que falou. Isso aqui é da época, tá? Lá do Império Romano. O dia do sol era chamado assim porque era o dia consagrado à adoração ao Deus Sol. Inclusive, domingo vem da palavra domino, do latim, que significa dia do Senhor Deus, o Sol. Em inglês é até mais fácil, né? Porque é Sunday. Sunday é sol, day é dia do Sol. Ou em alemão, Sonntag, mesma coisa, dia do Sol. Então, irmãos, vejam bem. Quer dizer que agora você tem que optar. Ou você vai aceitar o que Deus disse na sua palavra, ou você vai aceitar a tradição dos homens e o mandamento da igreja. E Jesus disse, você já leu comigo, você é católico, você é evangélico. Lá em Marcos capítulo 7, você leu que Jesus falou assim: olha, vocês são espertos para desviar-se dos mandamentos de Deus e colocar a vossa tradição. Vocês são espertos. Olha, irmãos, o que nós estamos vendo aqui? Esperteza, não é? Esperteza para colocar o erro em lugar da verdade. Ensino de homem em lugar do ensino de Deus. Ora, o ensino que veio do paganismo. Quem adorava o dia do sol eram os pagãos. E o próprio catecismo está falando aqui, ó. Reunimos-nos todos no dia do sol. Está aqui, ó. E o título é O Dia do Senhor. Olha que interessante. Antes mesmo de falar, né, do quarto mandamento ou qualquer coisa, ele diz aqui: reunimos-nos todos no dia do sol. E acabou. Ou seja, para o bom entendedor, meia palavra bastaria. Quanto mais uma inteira, está muito claro. Né? Sabe, meus queridos? E aí você, né, que tem avô católico, bisavô católico, mãe e pai católicos, talvez uma pessoa como eu também tenho família católica. Ah? Aí você vai falar, não, mas todo mundo observou assim. Claro, mas Jesus falou por que todo mundo observa assim. Porque faz tempo que o povo está sendo enganado. É verdade. Ah, mas meu avô é uma pessoa tão boa. E uma pessoa boa não pode ser enganada? Quanta pessoa boa hoje é tida como trouxa? Não é verdade? Inclusive os mais inocentes, os mais puros são os mais trouxas hoje em dia. Não é verdade? São os que são mais enganados. São os que são mais usados. E aí? Você vai seguir então na mesma linha? Não pode. Não é verdade? Não se você quiser ser fiel à tua consciência. Né? A verdade mesmo, que você está vendo aqui. Tá? Mas vamos lá, olha só. O que Deus fala, tá? Quando ele vê que os doutores estão ensinando coisas diferentes do que está na Escritura? O que Deus diz? Vamos aqui na Bíblia Católica para Jeremias capítulo 23, verso 13. Jeremias capítulo 23, verso 13. Numa época em que os líderes da igreja, eles estavam desviando o povo da verdade. Deus diz assim: entre os profetas de Samaria vi coisas absurdas. Não é absurdo o que a gente viu até agora? É absurdo. Deus fala uma coisa, sábado, do quarto mandamento. Aí a pessoa vai explicar o quarto mandamento, fala algo que absolutamente tem nada a ver com o que está lá, escrito no quarto mandamento. Aí depois ele vem dizer que o dia não é o que Deus disse, é outro. É uma coisa absurda.
entre os profetas de Samaria vi coisas absurdas. Eles profetizam por Baal e extraviam meu povo Israel. O problema aqui era que os doutores estavam conduzindo o povo para o paganismo. Ora, o que é que nós vimos aqui? No catecismo está escrito: nós nos reunimos, ou melhor, nós guardamos, né? Vamos pegar o texto bem certinho aqui, ó, certo? Reunimos-nos todos no dia do sol. O dia dos pagãos, a mesma coisa que estava acontecendo aqui. Então ninguém está forçando texto nenhum. E não vem você dizer, tá? Ah, o texto só falou para Israel no tempo passado. A palavra de Deus é presente. Fala para agora. Leia lá em Romanos 15, verso 4. Tá? Diz assim: tudo que foi escrito para nosso ensino. Para nós, aqui no fim dos tempos, tem chegado. Então, está tudo valendo para agora. Ok? Continua aqui. Jeremias 23, versos 14 e 20. Entre os profetas de Jerusalém, o que eu vi era horrível. Cometem adultério e praticam a mentira. Dão mão aos malfeitores. Ah, meu querido, olha, não é por mal, tá? Eu não quero aqui ficar só falando mal. Não estou aqui com raiva de ninguém. Mas, gente, está patente, tá? Nos noticiários de anos para cá. Sacerdote caindo em pedofilia. É pior até do que adultério. Não é verdade? Abusando de menina pequena. E olha que eles são infalíveis, hein? Do mesmo jeito, né, que diz aqui na Escritura. Então, veja, o texto não está mal aplicado. Não está, não. Tá? Ele diz: praticam a mentira, dão a mão aos malfeitores. Ora, nos Estados Unidos, eles estavam querendo processar e condenar os padres pedófilos. Bem, o que o Vaticano fez? Ainda tentou proteger os padres. Olha, irmãos. Aí diz que, né, o Papa é infalível. Deus está falando assim, ó. Escuta aí. Praticam a mentira, dão a mão aos malfeitores, para que ninguém se converta da sua maldade. Bíblia católica está aqui. Para mim, diz Deus, todos eles são como Sodoma e os habitantes de Jerusalém são como Gomorra. Sodoma é aquela cidade que foi destruída por fogo. Por isso, verso 15, assim diz Javé dos exércitos contra os profetas: farei vocês comerem absinto e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém se espalhou a impiedade para todo o país. Irmãos, quando você vê dentro do seio da igreja, tá? No meio dos que deviam estar lá expondo a palavra de Deus, a prática do homossexualismo e da pedofilia, que moral esta igreja vai ter para condenar o movimento gay, lésbica e simpatizante? O GLS? Nenhuma. Nenhuma. Certo? Sabe, meus queridos? Deus está falando diretamente para todo mundo, para quem quiser ouvir. Aqui no capítulo 23 ainda, lá no verso 30, o Senhor ainda acrescenta. Ó, você que está ligado aí, continua a ver, tem mais. Mas não estou falando aqui para ofender você não. É duro ouvir, eu sei que é. Eu sei que é duro. Mas tem vezes que a gente precisa ouvir o que é duro. Quando nós éramos pequenos, quem teve um pai e uma mãe assim, aqueles que eram linha dura, né, firmes, muitas vezes tiveram que ouvir o que não gostaram, mas hoje agradecem. Então não desliga não, tá? Verso 30. Deus falou assim: por isso estou contra os profetas, oráculo de Javé. Então, isso é um oráculo, uma palavra sagrada de Deus. Ele falou: estou contra os profetas que roubam a minha palavra uns dos outros. Estou contra os profetas, oráculo de Javé, que abrem a boca para soltar oráculos. Alguém abrir a boca para soltar oráculo significa o seguinte: alguém dizer que o que eu falo é como a voz de Deus. O que eu falo é inspirado. O que eu falo você tem que crer.
o que eu falo tem o mesmo peso da Sagrada Escritura. E foi exatamente isso que nós lemos aqui no Catecismo Católico, certo? Na página 35, parágrafo 82. Diz: ambas, Escritura e tradição, devem ser aceitas e veneradas com igual reverência. Isso aqui é dizer que aquilo que os doutores da igreja falam é um oráculo. Você tem que colocar do lado da Bíblia e dizer, também é inspirado igual à Bíblia. É isso que eles estão dizendo. E Deus está falando, condenando esta prática. Ele está falando, eu estou contra aqueles que abrem a boca para soltar oráculos. Estou contra os profetas, oráculo de Javé. Estou contra aqueles que sonham mentira. Depois contam para os outros. E com suas mentiras e seus enganos, desorientam o meu povo. Deus falou sábado, eles mentiram para você, falaram domingo, estão desorientando o povo. Eu não enviei nenhum deles, diz Deus, nem lhes dei ordem nenhuma. Eles não têm serventia alguma para esse povo. Oráculo de Javé. Dispensa comentários. Vamos abrir em Mateus 23, verso 13. Mateus 23, verso 13. Jesus falando para os doutores da lei, para os membros de magistério, para os professores de teologia, para os mestrandos, mestres, doutores, PhDs em divindade, a todos esses que ensinam qualquer coisa diferente do que a Bíblia ensina. Mateus 23, verso 13. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas. Quero fazer uma ressalva aqui, tá? Eu não quero colocar todos no mesmo saco. Nem posso. Eu não sou juiz de ninguém. Tá? Existem, entre todas as classes, aqueles que realmente temem a Deus. É possível que você conheça alguns deles. Eu não sei. Você deve conhecer um doutor, alguém que seja sincero, tá? Então, a palavra não é para esse. Mas a palavra é para aquele que está te enganando. Aquele que conhece essa verdade aqui, por exemplo, do sábado, está falando que é domingo. Ou aquele que conhece alguma coisa da Escritura e está tentando incutir na tua mente o erro. É para esse. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas. Vocês fecham o reino do céu para os homens. Olha que grave, hein? Fecham o reino do céu para os homens. Desvia o homem do caminho do céu. Nem vocês entram, diz o texto, nem deixam entrar aqueles que desejam. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas. Verso 15. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas. Vocês percorrem o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguem, o tornam merecedor do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos. Verso 25. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas. Irmãos, eu antes de avançar, vou comentar um pouquinho que li até agora. Percorrer mar e terra para fazer prosélito. Todo mundo está em campanha, não é assim? Jornada não sei da onde, cruzada não sei do que, certo? Tudo evangelismo. Vamos lá, catequizar, vamos evangelizar, etc. Cada igreja tem um nome, tá? Vamos fazer proselitismos. O nome não interessa. O que interessa é que todo mundo quer arrebanhar mais pessoas para o seu lado. Quer católico, quer evangélico, está todo mundo trabalhando. Agora, estão trabalhando para ensinar o quê? Então, estão trabalhando para ensinar o que os apóstolos ensinaram na Sagrada Escritura? Ou estão trabalhando para ensinar o que aprenderam no seminário teológico? Se estão trabalhando para ensinar a tradição de homem, vocês estão cumprindo o que a Bíblia diz aqui, ó.
Estão chamando gente para se tornar mais merecedora do inferno do que era antes de conhecer a verdade, ou antes de aprender de vocês. Então, avalie bem, esteja seguro de que você crê na verdade. Estude na Bíblia para ver tudo que você aprendeu até hoje, se está lá. Se não estiver, abandone. Abandone, enquanto é tempo. Voltamos lá, verso 25. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas. Vocês limpam o copo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de desejo de roubo e cobiça. Fariseus cegos, limpe primeiro o copo por dentro, e assim o lado de fora também ficará limpo. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados. Por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos diante dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e injustiça. Irmãos, isso aqui é uma palavra hiperatual, não é nem superatual, hiperatual. Por quê? Sempre que um religioso aparece na televisão, seja ele católico ou evangélico, bem engomadinho, certo? Todo bem apresentado, bem apessoado, certo? Não sou contra o asseio, né, e se vestir com decência. Agora, aqui o que Deus condena é o fato da pessoa parecer bonita por fora, vai ministrada com aquela roupa bonita, às vezes toda brilhante, né? Cheia de adornos, etc. Só que o coração está podre. Está cheio de corrupção ali. O que eles estão querendo é o dinheiro. Isso aí em tudo que é igreja. Tudo que é igreja. Que é assim. Cada vez as igrejas estão mais bonitas e mais ornadas. E a casa dos fiéis está mais pobre. Não tem lógica, né? Tem alguma coisa errada. Isso aí não é só com a igreja evangélica. Eu já falei na semana passada, vou repetir. Tá? Talvez o católico diga, não, mas minha igreja não pede. Sabe por que ela não pede? Porque você já é obrigado a pagar. O seu imposto vai para lá. Foi feito um acordo em 2009. Isso mesmo, é. Inclusive, tá? Essa semana eu estive pesquisando os projetos aprovados pela Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. Alguns de vocês devem conhecer essa lei, não conhece? Interessante, irmão. Sabe o que foi aprovado lá? Foi aprovada uma verba, tá, para manutenção de uma catedral lá no Espírito Santo. Incentivo à cultura. Agora, apresenta lá o teu projetinho, dizendo assim, olha, eu quero também fazer um projetinho, uma revistinha, tal, que vai falar de religião. Pergunta se vão aprovar. Se vão achar que é cultura também. Ou então fala assim, olha, estamos construindo um templo, precisamos de uma verba para terminar o templo da igreja, vamos ver se aprova. E vou dizer mais, hein? Mesmo que aprovassem, não seria o certo. Imposto deve ter outra destinação. Imposto tem a ver com autoridade civil. Para Deus, a gente tem que dar de coração, é com alegria, certo? Não é com obrigação. Alguém diria, mas é que na lei a pessoa decide se vai dar ou se não vai dar. Mas se ela decide, então ela está tirando o imposto que vai pagar a saúde, vai pagar a educação, e hoje em dia até o Bolsa Família, né? E aí vai colocar nessa área aí, entendeu? É isso que vai acontecer. Voltando aqui. Verso 29. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas. Vocês constroem sepulcros para os profetas e enfeitam os túmulos dos justos e dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices na morte dos profetas. Com isso, vocês confessam que são filhos daqueles que mataram os profetas. Pois bem, acabem de encher a medida dos pais de vocês. Serpentes, raça de cobras venenosas, como é que vocês poderão escapar da condenação do inferno? Irmãos, quem que não sabe que lá em Roma, lá no Vaticano, existe um lugar onde eles dizem que é o túmulo de quem? O apóstolo
Pedro. E do apóstolo, qual é o outro que está lá? Paulo, né? Apóstolo Pedro, dizem do Paulo. Você vai em Jerusalém, tem uma catedral lá que dizem, aqui é o túmulo de Jesus, tudo bonito, cheio de pedra e tal. Exatamente como a Bíblia disse há 2000 anos atrás. Antes deles fazerem, Jesus já tinha falado que iam fazer. E aí você, meu amigo, companheiro, católico, evangélico, você está entendendo agora? Jesus, antes de tudo isso acontecer, ó, tá? Jesus, antes dos apóstolos, do apóstolo Pedro começar o seu ministério, antes disso, Jesus já falou, olha, vamos olhar o túmulo lá, né? Só que isso aí é só uma prova de que eles é que são os culpados. Não sei não, você está com dúvida ainda? Então veja aqui o próximo, tá? Verso 34. É por isso que eu envio a vocês, Jesus disse, eu envio para vocês profetas, sábios e doutores. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros torturarão na sinagoga de vocês e os perseguirão de cidade em cidade. Tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu. Mataram e crucificaram. Crucificaram Pedro de cabeça para baixo e torturaram muitas pessoas. Milhares de pessoas foram torturadas embaixo das catedrais católicas, certo? As torturas eram tão terríveis que a pessoa recebia a morte como um alívio. E aí perseguiram de cidade em cidade. Alguém se lembra da história de Lutero? Que foi posto em interdito? Que veio receber uma bula papal falando da sua excomunhão? Que era procurado por Nicão? E quantos outros que foram achados? Ele não foi achado. Depois do sentimento popular se voltou ao seu favor, por isso ele se salvou. Mas essa não foi a sorte de Hus, de Jerônimo, de Tyndale, certo? E tantos outros mártires, Knox, Calvino, muitas pessoas morreram, sabe? Só porque falaram a verdade da Bíblia. Alguns deles eram doutores, outros eram sábios na sua época, e outros, porque não, eram profetas, mas nunca foram reconhecidos como profetas. Foram perseguidos. Verso 35. Desse modo, diz Deus, virá sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês assassinaram entre o santuário e o altar. E aí ele traz uma palavra que ela é para nós agora, tá? Porque eu sei que quando esse vídeo ficar postado na internet, cada pessoa que faz parte de uma corja de doutores que não são fiéis a Deus, ela vai querer sangue. Tá? Só que é o seguinte, agora não vai ser como antes. Deus falou que as profecias estão se cumprindo. Jesus está para voltar. Ele disse assim, que vai cair sobre vocês o sangue de todo justo derramado. Ele disse no verso 36, eu garanto a vocês, tudo isso acontecerá a essa geração. É nessa agora, nessa que eu vivo que você vive. Entendeu? Repito, entre a classe de doutores, entre o magistério, existem pessoas que temem a Deus. Quantos Paulos existem aí? Não sei. E hoje são Saulos, mas amanhã serão Paulos, né? Diz que Saulo era o perseguidor da igreja, um doutor letrado, mas depois ele se converteu e se tornou Paulo, perdão. Tá? Ele caiu do cavalo e aí se converteu. Então, sabe, se você for um desses, entenda, essa mensagem não é para condenar você. Essa mensagem, ela é uma condenação para aquele que quiser seguir o mesmo caminho dos doutores do passado. Os doutores que fizeram toda essa tradição aí, ó, tá? Estiveram enganando o tataravô, o bisavô,
o avô, certo? O pai e a mãe, a família, é esses aí. Tá? É esses aí. Agora, nós não acabamos ainda a mensagem, não. Tem um detalhe que eu queria colocar. Porque assim, nós não estamos aqui numa luta contra homens, tá? A minha luta não é contra o Jorge Bergoglio, nem contra o Joseph Ratzinger, e nem contra o pastor Silas Malafaia, o pastor R.R. Soares, o Edir Macedo, etc, etc. Sabe por quê? Porque Deus ama todos, Deus quer salvar todos os indivíduos. E eu, como pastor, eu devo ser aqui um expositor da verdade que salva. Se todas essas pessoas aceitarem a verdade que salva, glória a Deus, todos vão se salvar. Todo homem na terra tem esperança de salvação. Quem não tem esperança é outra classe, que é dela que eu vou falar agora, tá? É o diabo e os seus anjos. E é aí que nós queremos chegar para concluir a mensagem de hoje, tá? Para isso, eu queria ler de novo o dogma da infalibilidade papal, que nós já vimos que é o mesmo ensino, o mesmo princípio, digo, sobre o qual se fundamentam os seminários teológicos. Página 255, parágrafos 890 e 891 do Catecismo Católico. Cristo dotou os pastores do carisma de infalibilidade em matéria de fé e de costumes. Goza desta infalibilidade o pontífice romano. Eu vou cortando e lendo só o que interessa. Por força de seu cargo, quando proclama, por um ato definitivo, um ponto de doutrina que concerne à fé ou aos costumes. Repito, li só o que interessa. Eu fui pulando algumas coisas, mas não se perdeu o sentido da frase. Tá? Quem é que, primeiramente, arrogou a capacidade de ser infalível? Vamos abrir na Bíblia para a gente ver quem é que está inspirando as pessoas a se colocarem como infalíveis. Certo? Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, a partir do verso 12. Estou com a Bíblia católica, repito. Como é que você caiu do céu, estrela da manhã, filho da aurora? Como é que você foi jogado por terra, agressor das nações? Quem que era esse? O diabo, né? Satanás, Lúcifer. Você pensava, diz Deus, olha o que ele pensava. Vou subir até o céu, vou colocar meu trono acima das estrelas de Deus, vou sentar-me na montanha da Assembleia, no cume da montanha celeste. Subirei até as alturas das nuvens e me tornarei igual ao Altíssimo. Quem é infalível? Deus. Deus é infalível, certo? Mas o diabo, ele disse que ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser o infalível da história. E agora ele vai inspirando pessoas na terra com o mesmo espírito dele. Infalibilidade. E aí, isso faz com que possamos identificar o Papa, quem diz ser ele, a pessoa infalível, com aquele que foi profetizado em 2 Tessalonicenses. Deus já tinha falado que isso ia acontecer. Deus sabe tudo, meu querido. Dá uma olhadinha aqui, ó, na palavra inspirada. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha lá. Olha lá, ele falou o que ia acontecer antes da segunda vinda de Jesus. Verso 1. Agora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso encontro com eles, pedimos a vocês o seguinte: não se deixem perturbar tão facilmente, nem se assustem como se o dia do Senhor estivesse para chegar logo, mesmo que isso esteja sendo veiculado por alguma suposta inspiração, palavra ou carta atribuída a nós. Não se deixem enganar de nenhum modo. Primeiro,
deverá chegar à apostasia. O que é a apostasia? Desvio da verdade. Ensino humano em lugar de ensino correto, ensino bíblico. Tradição de homem em lugar da escritura. Bom, isso já chegou, a gente já viu. Depois, diz aqui, aparecerá o homem ímpio, o filho da perdição. Então, Satanás tem alguém por meio de quem ele opera na terra, que ele considera o seu filho. Deus tem filho, Jesus Cristo, correto? O filho de Deus é Jesus. Satanás quis imitar a Deus. Ele quer usar um homem como sendo o seu filho espiritual, aquele que vai transmitir as suas mentiras. Verso 4. Falando sobre o filho da perdição. Ele é o adversário que se opõe e se levanta contra todo ser que se chama Deus ou é adorado, chegando até mesmo a sentar-se no templo de Deus e a proclamar-se Deus. Irmãos, uma das afirmações católicas é afirmar que o Senhor Deus, o Papa, não tem o poder de decretar é herético. Isso está documentado. Não é uma história da minha cabeça, não. Tá? Quem é que se proclama infalível, como Deus é infalível? O Papa. Então ele é o filho da perdição. Ele é um instrumento por meio de quem o diabo opera. E aí você para pensar. Puxa, toda a minha família é católica. Pois é. E a Igreja Católica recebe a instrução de quem? Do Papa. E o Papa, por sua vez, está sendo usado por quem? Pelo diabo. E aí você vê como é que o diabo está levando o mundo inteiro. Aí você fala, não é possível. Tanta gente está enganada, mais de 1 milhão de católicos. Esse pastor aqui é maluco. Maluco eu? Olha, abra comigo lá em Mateus 24, você vai ver uma coisa. Mateus capítulo 24. Verso 24. 24. Porque vão aparecer falsos messias e falsos profetas que farão grandes sinais e prodígios a ponto de enganar até mesmo os eleitos, se fosse possível. Vejam que eu estou falando isso para vocês antes que aconteça. Haveriam enganos que, se possível fosse, enganariam os próprios escolhidos. Irmão, olha só o tamanho do engano, tá? Então, aí vem, né, o Papa, ele é tão famoso que até o Joseph Blatter, né, que é o presidente da FIFA, no final da Copa, naquele lugar onde ficam assim os patrocinadores, né, e ele fala só a respeito de quem paga, certo? Porque a FIFA, a gente já viu, o negócio lá é dinheiro. Ficou claro para todo mundo. E aí ele pega e fala um recadinho do Papa. Ah, o Papa ligou para mim, ficou triste porque a Argentina perdeu, mas acho que o futebol une as pessoas. Por que ele não mandou um recadinho do líder da igreja ortodoxa, ou talvez do pastor aqui do Brasil, da outra denominação? Ah? Irmão, eu vou te falar o seguinte, o tempo na TV é muito caro, entendeu? Se a pessoa não tiver o que a gente chama de muita costa quente, tá? Ele não consegue nenhuma exposição na mídia, nenhuma publicidade. Tá? Isso mostra o seguinte, o Papa pode mais do que você imagina. E ele pode por quê? Porque está tudo junto. Se a Bíblia está mostrando que ele é o representante do diabo na terra, pensa no futebol. Quem criou o futebol? Foi Deus? Você acha que Deus ficou feliz de ver um monte de gente se suicidando, gente morrendo de ataque cardíaco no estádio, uns chorando porque não ganharam a Copa, enquanto os outros estavam contentes porque tinham derrotado os adversários? Ou você acha que Deus vai atender aquela oração, né, que você entra no campo e fala, Senhor, me ajude hoje a jogar muito bem, fazer 3 gols no adversário? Claro que não, né, meus filhos? Deus não opera assim. Deus, ele abomina os jogos, por isso. Tá? Deus quer que nós amemos o próximo como a nós mesmos. Deus quer que nós ajudemos o próximo. Um jogo sob orientação de Deus, ele seria o quê? Ninguém teria interesse de ganhar. Teria interesse de fazer com que todos se exercitassem
e todos ficassem felizes. Esse é o princípio do céu. Né? Então, sabe, irmãos, aí vem toda essa teia de engano. E o engano chega a um ápice tão grande que, por exemplo, eu, passando aqui pelas ruas da minha cidade, outro dia eu vi uma foto do Papa que, inclusive, escreveu aqui nessa contracapa, né? E que é o homem que assina por esse candidato, por esse catecismo aqui, o João Paulo II. Estava escrito São João Paulo II. Quer dizer, o homem que a Bíblia denuncia como representante do diabo é colocado como santo. Irmãos, olha só, está tudo invertido, né? E para terminar, Satanás, eu sei quem é você, tá? Só que quem está comigo é maior do que você. Então, assim, esse sermão é para você homem, é para você mulher, é para você criança. Ele é aquele que descortina a verdade. A verdade que muitos não querem escutar, mas que pode salvar aquele que deu ouvidos a ela. E um dia, você que me escuta hoje vai me agradecer se você tiver escutado essa verdade. Mateus 7,14 dele. Ok. E você, tá, que não aceitar, e você que vier procurar o meu pescoço, um dia você vai se arrepender. Tá? No capítulo 7 de Mateus, verso 14, diz, capítulo 7 de Mateus, verso 14, como é estreita a porta e apertado o caminho que levam para a vida, e são poucos os que a encontram. É estreita por isso, porque o mundo não vai por ela. Entendeu? O mundo vai para outro lugar. Olha, eu vou dizer, repetindo para você, tá? Eu de coração. Não tenho nada contra alguém que chegue para mim e fale, olha, eu sou católico, você gosta de mim? Como pessoa, sim, claro, por que não? Né? Se o Jorge pegou e chegar hoje e quiser apertar minha mão, vou apertar a mão dele, não tem problema. Né? Vou entender que ele deve ter o seu grau de respeito como chefe de Estado de um país do Vaticano? Aí sim, claro. A Bíblia diz que nós devemos respeitar aqueles que são chefes de Estado, certo? Devemos respeitar. Agora, entrando no campo espiritual, aí vale a verdade de Deus. Não vamos confundir, como diz o português, alhos com bugalhos, certo? São duas coisas muito distintas aqui. Tá? Nós queremos respeitar todos os indivíduos, todas as classes, a autoridade de cada um e os governos estabelecidos. Porém, não daremos nenhuma legitimidade a quem quer que seja que pretenda nos ensinar o erro ou forçar a nossa consciência. Isso não. E termino fazendo um apelo a vocês. Esse apelo não é meu, esse apelo é de Deus. Tá? Você quer se salvar das garras do diabo? Você quer se salvar dos erros estabelecidos? Você deseja conhecer sinceramente a verdade? Andar pelo caminho estreito para se salvar desse mundo mau? Você quer obedecer aquilo que Pedro falou certa vez? Sim, Pedro, que é tido por muitos como o primeiro Papa. Ele disse certa vez no livro de Atos, salvai-vos desta geração iníqua. Você quer atender este apelo? Então, meu querido, entrega o teu coração a Jesus e diga, eu quero obedecer a tua verdade. Nós estamos aqui para te ajudar nesta caminhada. Se você quiser ensinamento, quiser estudo bíblico, tudo isso nós vamos passar para você. Tá? Você quer ter um grupo na tua casa? Você quer ter um grupo na tua cidade? Você tem pessoas que querem reunir amigos ali para aprenderem as coisas que você tem visto neste canal? Entre em contato. Tá? O e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Nós teremos o prazer de auxiliar você a caminhar na verdade bíblica. Ok? Nosso compromisso aqui não é com a política e não é com o dinheiro. Nosso compromisso é com as almas. Até a propósito, né? Vai chegando a eleição agora, a gente é cortejado, né? Vira e mexe alguém vivo.
sempre assessor de alguém. Olha, não sei o que, é almoço para cá, é encontro dali, é café da manhã, né? Olha, irmãos, eu não estou interessado nisso, não. Estou interessado aqui, ó, na pregação da palavra. Palavra de vida eterna, aquela que salva. Okay? Então, se você tem interesse na tua salvação, venha para o Ministério de Advertência Final. Esse ministério foi levantado por Deus. Foi levantado para pregar essa verdade nos últimos dias. Essa verdade que ninguém tem coragem de falar. Mas muita gente sabe que é a verdade. E você pode abraçá-la, se você quiser. Amém? Vamos nos colocar de joelhos e orar. Senhor nosso Deus, nós clamamos, Senhor, pela tua misericórdia em nome de Jesus, para que o Senhor possa guardar o teu povo na terra. Aquele povo, Senhor, que deseja seguir a tua verdade. Ao ver, Senhor, esse gigantesco sistema de engano, fica claro para nós que só a operação do teu poder miraculoso vai poder nos manter na verdade e nos manter firmes, aconteça o que acontecer. Senhor nosso Deus, dá-nos firmeza e fé. Amém. Porque quem está conosco, o Senhor, foi quem criou também a Satanás. Então, ele não é nada. Ele é o derrotado, ele é o que está sem esperança. E a causa dele é a mais perdida de todas. Amém. Então, Senhor, embora ele se veja bem sucedido em enganar quase o mundo todo, em breve, esse aparente sucesso vai virar uma pungente derrota. Amém. Ó Deus, que o Senhor possa, por meio da palavra de hoje, por meio da tua Santa Escritura, por meio do ministério da advertência final, subverter o erro de Satanás. Amém. Que o Senhor possa, Senhor, esclarecer a mente dos sinceros. Amém. E que as pessoas possam, ó Deus, se voltar para a tua verdade. Amém. Libertarem-se das garras do erro. Amém. Senhor, se há alguém que escuta esta mensagem hoje escondido na sua casa, talvez por meio da telinha do celular, com medo de que outros que são seus companheiros do magistério possam descobrir. Essa pessoa, Senhor, que sabe que recebeu a verdade, mas tem medo, Senhor, de abraçar a verdade, porque acha que pode perder a vida. Que o Senhor possa fortalecê-lo, ó Deus. Amém. Que o Senhor possa mostrar que o Senhor é mais forte do que todo este sistema. Amém. Que o Senhor pode preservá-la com vida se for a tua vontade. Amém. E que ela possa, Senhor, escolher ao Senhor para a vida eterna. Amém. Que ela possa não temer os que matam o corpo, mas possa temer ao Senhor, que tem nas suas mãos todas as almas. Amém. Ó Deus, queremos te pedir que abençoe todos os sinceros na terra que recebem esta palavra, ó Deus. Mesmo aqueles que hoje discordam de grande parte do que escutaram, ou de talvez tudo que escutaram. Que o Senhor opere poderosamente e mostre a eles, Senhor, a evidência de que hoje escutaram a verdade. Amém. E assim, ó Deus, dê a eles também força, valor, moral, para que possam decidir em favor do Senhor. Amém. Amém. Rogamos estas bênçãos a Deus. Pedimos que o Senhor continue abençoando o ministério de advertência final Amém. e que abra as portas para que ele leve a verdade a todo mundo. Amém, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Atenção você que nos assiste pelo vídeo. Deus, creio hoje e agradeço a tua audiência, porque ela não é para mim, ela é para a verdade que você escutou. Quero te convidar para o nosso próximo encontro, que vai ser na quarta-feira, 8h20 da noite, horário de Brasília, ok? Eu sei que hoje a mensagem pode ter parecido dura, né? Talvez para você, né? Se você sempre viveu ligado à comunhão católica. Porém, eu pediria a você que avaliasse com carinho e entendesse. Nós nem sempre estamos falando com esta dureza, mas por vezes é necessário.
e nós temos que cumprir a nossa missão. Amém. Tenho certeza que, se não está claro para você o porquê da mensagem de hoje, no futuro próximo você há de entender, se você buscar de Deus resposta. Ok? Feche os seus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.